Fala galera da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo aí mais uma aula de geometria. E pessoal, hoje a gente vai começar o nosso curso de geometria espacial, tá? Então é outro departamento aí da matemática, né? Vamos colocar aqui geometria espacial. Pessoal, ó, vamos lá. Primeira coisa, que a gente vai começar a se aventurar aí em novas águas aqui, né? Primeira coisa, não adianta pegar para estudar geometria espacial sem ter aí pelo menos um domínio fundamental da geometria plana, tá? Não adianta. Geometria espacial, pessoal, a gente usa muito Pitágoras, a gente usa muita lei dos cossenos, lei dos senos, né? Ângulo, triângulo, polígono, todas essas coisas aí que a gente estudou na geometria plana, a gente usa aqui em geometria espacial, né? Porque o que é a geometria espacial? Assim como a geometria plana estuda duas dimensões, né? A gente tem aí a dimensão x e y. Aqui na geometria espacial a gente vai colocar uma nova dimensão, que é a dimensão z, né? Uma nova dimensão ortogonal aí, que é perpendicular às outras duas, né? Como a gente vai estudar em instantes. Mas, basicamente, geometria plana é o estudo do plano e geometria espacial é o estudo do espaço. E o espaço, pessoal, nada mais é do que um conjunto de planos, né? Por exemplo, ó, esse montinho de folha de sulfite aqui, que eu tenho em mãos, como vocês podem ver, são vários planos, ó. Tá vendo? Vários planos. E quando a gente coloca um plano em cima do outro, ó, você começa a delimitar um espaço, né, que você consegue medir através de volume, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um plano, o plano não tem volume, né? Você só tem área do plano. Mas a partir do momento que você começa a agrupar planos, né, você cria aí o chamado espaço, que vai ser, então, essa entidade matemática tridimensional, tá? Bom, então, a gente vai estudar aqui geometria em 3 dimensões, né? Então, você basicamente usa tudo que você aprendeu em 2 dimensões aqui, porque isso daqui é a continuação da geometria plana, tá bom? Beleza. Galera, eu não pretendo ficar muitas semanas aqui em geometria espacial, tá bom? Até porque muitos dos problemas, como vocês vão ver, a gente consegue resolver decompondo o problema em um problema de geometria plana, né? Então, por exemplo, vamos supor que você quer achar a diagonal de um cubo. A diagonal de um cubo é um problema de geometria espacial, ó, né? Seria desse ponto até esse, né, ó. Essa linha cruzando o cubo aqui dentro, né? É um problema de geometria espacial, mas que você faz aí com 2 Pitágoras, né? Então, basicamente, a gente começa a planificar, né? Fazer secções do espaço, né? E você decompõe aí a maioria dos seus problemas de geometria espacial em problemas de geometria plana, tá? Então, é fundamental ter aí pelo menos um domínio mínimo de geometria plana para você entrar aqui no curso, tá bom? De geometria espacial. Então, se ficou alguma coisa pendente aí, se ficou alguma lista de geometria plana que você não fez, alguma coisa ou outra aí solta, corre atrás, tá? Corre atrás porque aqui em geometria espacial a gente vai usar tudo isso. E quando a gente terminar o estudo de geometria espacial, que eu não pretendo demorar muito, como eu disse, né? Sei lá, umas 3, 4 semanas aí, 5 semanas no máximo, né? Aqui em geometria espacial, em seguida a gente vai estudar geometria analítica, tá? E geometria analítica, aí que o bicho pega, né? Porque a geometria analítica, a gente vai pegar tudo que a gente estudou em geometria e a gente vai colocar de encontro com função, tá bom? Então, essa é a ideia da geometria analítica, né? Estudar a equação da reta, né?
como é que você descreve uma reta com coordenadas cartesianas e assim por diante, né? Então, o que está acontecendo aqui no curso é o seguinte, né? Lá em matemática, a gente estudou função, que eu demorei bastante tempo em função, não sei se vocês lembram, a gente ficou semanas estudando função, porque é um assunto muito grande, é um assunto muito importante, é a base da matemática do ensino médio, né? A gente ficou bastante tempo aqui estudando geometria, né? Geometria aí demoramos muito para estudar, foram o quê? Umas 7 aulas, né? 7 semanas de aula. Então, geometria plana e função, geometria plana é a base da geometria, e função é a base da álgebra, né? Então, são duas coisas que a gente tem que gastar mais tempo mesmo. Agora, aqui em geometria espacial, não, porque a gente já pega muita coisa emprestada, tá? E futuramente, lá em geometria analítica, a gente também vai pegar muita coisa emprestada de função e de geometria, né? Então, também não pretendo demorar muito tempo em geometria analítica, que é depois de espacial. Enquanto isso, na matemática, a gente estudou lá função, depois a gente partiu para função exponencial e logarítmica, né? E agora a gente está lá estudando álgebra linear, né? Que é aquele assunto de sistema, matriz, determinantes, etc, etc. Tá? Mas isso é assunto de quinta-feira. Vamos focar aqui na geometria espacial. Pessoal, outra coisa. Na lista de vocês, na lista dessa semana, que eu coloquei junto com essa aula, né? Que no caso é a lista, só deixa eu confirmar o número para vocês, é a lista 30, né? Então, a lista 30 é a nossa primeira lista de geometria espacial, né? Vocês receberam ela aí junto com essa aula, né? Tá lá no Classroom. Então, se vocês puderem pegar a lista, tá? Porque é o seguinte, pessoal. Eu vou seguir aqui, né, o livro do IESE de Geometria Espacial para lecionar aqui para vocês. Eu vou usar como minha bibliografia padrão. E esse livro de Geometria Espacial ele tem 16 capítulos. Na aula de hoje, eu pretendo passar 6 capítulos desse livro com vocês, tá bom? Apesar de ser muitos capítulos, são capítulos pequenos, tá? De mais introdução, definições, etc, etc. Então, a gente vai passar por 6 capítulos hoje, tá bom? O primeiro capítulo, que é a introdução, eu achei melhor vocês lerem, né, do que eu ficar explicando. Porque, tipo assim, se vocês puderem pegar então aí a lista e dar uma olhadinha, dar uma lida, porque esse capítulo 1, ele traz, tipo assim, noções, né, de ponto, reta, plano, alguns postulados, coisas do tipo. Tipo assim, isso daí, pessoal, cai nas provas de maneira muito indireta, tá bom? Por exemplo, se você pegar aí o postulado da existência, né, que é o... Olha o que o postulado da existência fala, né? Existe reta e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Tipo assim, não é algo que os vestibulares vão cobrar de vocês, entendeu? Porque isso daí a gente usa implicitamente, né? Na hora que você vai resolver um exercício de geometria espacial, você meio que tá usando esses postulados na hora de construir uma reta, na hora de construir um plano, né? Você usa de forma indireta isso aí, tá bom? E então, eu achei melhor trazer aí em forma de leitura, tá? Então, vocês vão ler, tá? Essa parte introdutória do nosso curso de Geometria Espacial. Eu coloquei em forma de leitura, pessoal, porque não tem muito o que explicar, tá? É ler. Você lê, você pelo menos vê isso aí uma vez na vida, tá? E passa pra frente, aí pula aqui pra nossa videoaula, tá bom? Então, pausa o vídeo aí, dá uma lida aí nessas definições iniciais aí, que eu vou começar aqui o curso, então, pelo capítulo 2, né? Dado que o capítulo 1, então, vai ser essa introdução que eu trouxe em forma de texto. E a aula aqui vai começar no capítulo 2, que é um capítulo de paralelismo. Tá bom? Então, pausa o vídeo aí e vai lá ler. Bom, agora que vocês já viram aí do que se trata, né? Esse capítulo 1, vamos aqui para o capítulo 2, né, galera? Ó, então, sem mais enrolação aí, vamos partir para o que interessa de geometria espacial. Seguinte, tivemos uma aula de paralelismo em geometria plana, não é? A gente teve um capítulo só para falar de paralelismo, né? De retas paralelas, que duas retas são paralelas ou quando elas são coincidentes, né?
quando tá uma em cima da outra, aí elas são paralelas mesmo, né? Porque elas têm a mesma direção. Ou quando elas não são coincidentes, né? Elas são distintas e não possuem pontos comuns. E estão no mesmo plano, né? Então, se a gente pegar essas duas canetinhas aqui, ó, pronto, elas estão no mesmo plano aqui, ó. Não tem ponto comum e, portanto, elas são paralelas. Tudo bem? Tá. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas para duas retas serem paralelas, não basta que elas não possuam pontos comuns? Aí a gente entra na geometria espacial. Como vocês leram aí no que eu trouxe de introdução, existe o chamado reta reversa, né? Reta reversa são retas que não existe um plano que contém as duas, né? Como vocês puderam ler aí no nosso material. Então, ó, olha essas duas retas aqui, né? Essas duas canetinhas. Eu não consigo construir um plano que pega as duas ao mesmo tempo, tá? E elas não possuem pontos comuns. Elas não têm nenhum ponto comum e nem por isso elas são paralelas, tudo bem? Então elas são aí chamadas de retas reversas. Então, uma reta, duas retas no caso, o fato delas não terem ponto comum não garante o paralelismo, tá? Justamente porque você pode ter essa situação das retas reversas, tá bom? Mas a partir do momento que as retas são coplanares, né, estão no mesmo plano, você consegue desenhar um plano que pega as duas ao mesmo tempo, ó, por exemplo, o plano da folha aqui, tá pegando as duas retas ao mesmo tempo e elas não possuem ponto comum, aí sim elas são paralelas, né? E se a gente inclinar um pouquinho, aparece o ponto comum e faz com que elas sejam aí concorrentes, tá bom? Então, isso daí a gente estudou alguns conceitos de paralelismo em geometria plana, tá bom? Que eu não vou tratar de novo aqui, porque já foi tratado, tá? Se quiser conferir, olha lá nossa aula de paralelismo plano. Aqui eu vou estar trazendo o paralelismo espacial, tá bom? Paralelismo entre reto e plano, paralelismo entre plano, que é a parte nova da matéria, beleza? Então vamos lá, ó. Isso aqui é então esse capítulo ele traz uma extensão da geometria plana, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aí que a gente vai falar, pessoal, é da posição relativa entre reto e plano. Então, existem aqui três cenários possíveis, né? Ou o nosso plano alfa, que geralmente a gente vai desenhar aí como um feijãozinho, ó, né? Então isso aqui está representando um plano. Então, ou a nossa reta, ela está contida no plano alfa, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui que a reta R está contida no plano alfa. E se a gente tirar a interseção, né, entre a reta R e o plano alfa, o que a reta R e o plano alfa têm em comum? Eles têm em comum a própria reta R. Todos os pontos da reta R estão no plano alfa, tá bom? E, portanto, quando a nossa reta está contida no plano alfa, a interseção é a própria reta R, tá bom? Agora, imagina que essa situação, que a gente tem esse plano alfa, e a nossa reta R, ó, tá entrando nesse plano, né, ó. Tá vendo, ó? Então, você tem aqui seu plano e a sua reta tá furando ele. Nesse caso, ó, a reta R interseção com o plano alfa, a única coisa que a reta R tem em comum com o plano alfa é o ponto P, que é esse ponto aqui. Tudo bem? E daí a gente pode falar que essa reta está concorrendo com o plano ou que a reta ela é secante ao plano, tá bom? Então vou colocar aqui entre parênteses, ó, secante barra concorrente. Tudo bem? E finalmente, se a nossa reta R não tem interseção com o plano alfa, tá? Ó, sem interseção significa que ela está fora, né, do plano alfa. Então, R interalfa é o vazio, não tem interseção, a gente fala aí que a reta e o plano eles são paralelos, tá bom? Reta e plano
paralelos. É que assim, pessoal, para a gente ter uma reta paralela a um plano, né? A nossa reta, ela precisa ser paralela a alguma reta do plano, né? Então, por exemplo, ó, se você desenhar essa retazinha aqui, ó, x é paralela a R, né? E essa reta x ela pertence ao plano. Ó, como você conseguiu construir uma reta no plano que é paralela à reta R, você tem que a sua reta e o plano eles são paralelos, tá bom? Você não consegue fazer isso aqui. Então essa reta, ela não é paralela a esse plano. Ela no caso é secante. Mas aqui, que a nossa reta ela está contida no plano alfa, aqui você também tem uma condição de paralelismo, né? Um caso, melhor dizendo, né? Você tem um caso de paralelismo, né? Porque, ó, essa reta aqui, ela é paralela a essa reta x que também está contida no plano. Então, como você tem uma reta contida no plano e outra reta paralela a ela, você tem aí que sua reta, ela é paralela ao plano, tá bom? Bom, então essas daqui são as posições relativas, né? Que a reta, ela pode ter com um determinado plano. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em paralelismo. Esse daqui foi o primeiro tópico, né? Vamos aqui para o segundo tópico, que é paralelismo entre planos. Bom, pessoal, para a gente ter dois planos paralelos, ó, vou desenhar meu plano agora, ao invés de desenhar com feijãozinho, ó, vou desenhar aqui como esse paralelogramo aqui, tá? Então, aqui a gente tem esses dois planos, né? Um plano alfa e um plano beta. Então, duas folhas de sulfite assim, né? E a gente tem que o plano alfa, ele é paralelo ao plano beta, C e somente C. Ó. Aí, lembra lá então que as nossas retas, elas eram paralelas se elas fossem coincidentes, né? Ou distintas sem ponto comum, né? E distintas coplanares sem ponto comum. No caso aqui, a gente vai ter que os planos eles vão ser paralelos quando eles forem coincidentes, né? Então, se você tem dois planos iguais, com certeza eles são paralelos. Ou, né? Você tem aqui que o seu plano alfa inter o plano beta é dado pelo conjunto vazio. Beleza? O que nos leva aí a uma reflexão, né? Porque pensa assim, pessoal. Duas retas não bastam, não basta que elas não possuam ponto comum para ser paralela. Porque, como eu disse, se elas não têm ponto comum, também pode existir o caso de uma ser reversa à outra, né? Só que aqui nos planos, basta que os planos eles não tenham ponto comum, né? Eles não tenham interseção. Se os seus planos não têm interseção, automaticamente eles são paralelos, tá bom? Por que então que quando a gente está tratando de reta, além das retas não terem ponto comum, ó, a gente ainda tem que adicionar um e coplanares, né? Para que elas sejam paralelas, RS, né? Por que a gente não precisa adicionar essa outra restrição quando a gente está trabalhando no espaço? Porque, para a gente, no mundo físico, né? É que eu vou falar aqui uma coisa muito controversa, né? Mas, tipo assim, a gente enxerga aí três dimensões, né? Eu tô falando controversa porque a física aí já tá tentando provar que existem mais que três dimensões, mas eu não vou entrar nesse assunto, tá? Mas, tipo assim, se a gente fosse levar essa restrição das retas serem coplanares para cá, a gente teria que dizer, né? Os planos, eles não podem ter interseção e eles precisam ser coespaciais, né? Ou seja, eles precisam estar no mesmo espaço. Só que, pra gente, eles sempre estão no mesmo espaço, tá? Porque a gente simplesmente não consegue acessar uma quarta dimensão mentalmente, tá bom? Só matematicamente, mas mentalmente a gente não consegue. Então você não precisa falar que seus planos são coespaciais, tá? Porque simplesmente essa condição deles não possuírem ponto comum
já é suficiente para que eles sejam paralelos, beleza? Mas, né, só derivando aqui na matemática. Então, né, para os planos serem paralelos, o que interessa para a gente é que eles não têm nenhum ponto comum ou eles são coincidentes, beleza? Vamos ver agora, pessoal, assim como a gente viu posição relativa entre reta e plano, vamos dar uma olhadinha na posição que dois planos podem ter, né, que seria então aí a posição relativa entre plano e plano. Então, posição relativa entre dois planos. Bom, então os nossos planos eles são coincidentes, né? Então, o alfa aqui é igual a beta, que a gente vai chamar aqui de coincidentes, tá? A interseção entre o alfa e beta dá o próprio alfa ou o próprio beta, né? Então, alfa inter beta é ele mesmo, porque os planos são iguais, então o que eles têm em comum são eles mesmos, tá? Ou os nossos planos, eles são paralelos e distintos, como a gente fez um desenho ali atrás, né? Então, a gente tem alfa e beta. Então, vou chamar aqui de paralelos distintos, tá? Então, a gente não tem interseção entre eles. A interseção é vazio e basta para que eles sejam paralelos distintos, tá bom? Coincidentes ou paralelos coincidentes, tanto faz, tá, pessoal? Dá na mesma, né? Paralelos coincidentes ou só coincidentes. O fato deles serem coincidentes já está implícito aí que eles são paralelos. Então, a gente não precisa ficar colocando paralelo coincidente, tá? E, finalmente, a gente também pode ter o caso, né? Se não é nem coincidente nem paralelo, é o quê? São planos aí secantes, né? Então, vamos desenhar aqui dois planos secantes, ó. Plano alfa e plano beta, né? A interseção, pessoal, entre dois planos secantes vai ser justamente, ó, uma reta, né? Da mesma forma como se você pegar duas retas aí, ó, concorrentes, a interseção é um ponto. Quando você pega dois planos, a interseção é uma reta, né? E se você pegar aí dois espaços, a interseção seria um plano, não é? Se você pegar dois espaços aí e tirar a interseção, dois espaços que eu digo, abre aspas aí, concorrentes, né? Mas aí a gente já está entrando num domínio que a nossa mente não alcança, né? Como é que você vai pegar aí dois espaços secantes, né? Da mesma forma como você consegue pegar dois planos secantes. Você não consegue fazer isso mentalmente, porque justamente a gente não tem acesso a uma quarta dimensão, tá bom? Mas vou parar de entrar nessa de quarta dimensão aí, porque senão vai desfocar muita aula. Mas basicamente a gente tem isso, tá? A interseção então dos nossos planos aqui vai ser uma reta. Beleza? Bom, pessoal, ainda nesse capítulo, né? Vamos tratar agora sobre ângulo entre duas retas quaisquer, né? Ângulo entre duas retas quaisquer. Bom, pessoal, quando a gente tem duas retas coplanares, já sabemos encontrar o ângulo entre elas, né? Então, vamos desenhar aqui RS. RS, ó, são retas coplanares, né? E elas apresentam aqui esse ângulo θ entre elas, ou, né, esse ângulo 180 menos θ, tá? Então, quando você desenha duas retas coplanares aí, elas possuem aí esse ângulo entre elas. Ah, professor, e se as retas elas forem paralelas, né? Aí o ângulo entre elas é 0, né? Ou 180. Tanto faz, tá bom? Mas o que a gente quer aqui, pessoal, é ângulo entre retas na geometria espacial, porque isso daqui da geometria plana a gente já conhece, né? Então, qual é o caso aqui? O caso é que a gente tem essa reta R aqui, tá? E a gente tem essa outra reta S, ó, tá? E elas são reversas, ó.
Então, supondo aí que a minha reta R seja a canetinha marrom e a reta S a canetinha vermelha, ó, a gente quer saber essa distância não, esse ângulo entre elas, né? E daí, como é que você vai fazer para medir o ângulo entre essas duas retas? Tá? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, a gente então tem essa condição de reta reversa, tá? Para você medir o ângulo entre elas, pessoal, você vai ter que pegar essa reta S aqui, ó, e você vai ter que transportar ela para o mesmo plano da reta R. Você pega a S, que é a vermelha, ó, e transporta para o mesmo plano da reta R, tá? Como é que você faz isso? Você vai encontrar uma reta paralela a S, que a gente vai chamar de S', que é coplanar com R, ó. Então, essa daqui é a minha reta S'. A gente tem que S é paralela a S'. Então, você vai pegar a sua reta e você vai transportar, ó, de forma que ela fique coplanar, beleza? E aí, agora que as nossas retas estão coplanares, né, elas dividem aqui esse plano alfa que apareceu, o ângulo entre a reta R e S, então, vai ser esse θ aqui, ó, que aparece, né, no plano que as nossas retas determinam. Show? Então, a gente vai escrever aqui, ó, que o nosso ângulo θ, ele vai ser, ó, se a gente chamar isso aqui de ponto P, ele vai ser aí o ângulo, né, RPS'. Então, ou outro, né, pessoal? Ou suplementar, aí tanto faz, tá? Porque você pode falar, por exemplo, que o ângulo é 60 ou 120, entenderam? Tipo, tanto faz. Você, de qualquer forma, você tá dizendo o quanto de abertura você tem entre as suas duas retas. Fechou? Mas então, se você quer calcular aí o ângulo entre duas retas que elas são reversas, o que você faz é traz uma das retas para a outra. Aí vai aparecer esse ponto de interseção, ó. Tá vendo? Então você leva uma reta para outra, aí elas ficam coplanares e aparece esse ângulo, né, nesse plano que elas determinam, que vai ser então aí o que a gente chama de ângulo entre essas duas retas reversas, tá? Então na geometria plana a gente já sabia fazer isso. Na geometria espacial, o que que a gente faz? Traz para a geometria plana e calcula de maneira análoga. Beleza? E só uma OBS para a gente fechar esse capítulo. Ó, vou fazer a OBS aqui que tem mais espaço, pessoal, ó. Mas basicamente a OBS que eu queria passar para vocês é sobre retas ortogonais. Então, lá na geometria plana, quando a gente tem duas retas coplanares que formam aí o ângulo de 90, né? Ó, R e S aí, formam o ângulo de 90, a gente diz aí que elas são perpendiculares, né? Lembra disso? Perpendiculares. Show? Agora, se a gente tem duas retas que têm entre si o ângulo de 90, mas não são coplanares, ou seja, a gente está trabalhando com retas reversas, né? Então, aqui eu tenho S, aqui eu tenho R. Elas estão fazendo, né, o ângulo de 90. Se a gente pega a S aqui e coloca uma paralela S' cruzando com R aqui, ó, elas vão formar aqui o ângulo de 90, né? Isso significa que a reta R, ela faz um ângulo de 90 com a reta S, apesar delas não estarem no mesmo plano, tá bom? E o nome que a gente dá para isso aqui, né, parece muito com a perpendicularidade, não é? Só que o nome oficial que a gente dá para isso é ortogonalidade, né? A reta R, ela é ortogonal à reta S, porque elas fazem um ângulo de 90 e são retas reversas, né? Ou seja, elas fazem um ângulo de 90 e não são coplanares, não estão no mesmo plano, tá? O símbolo que a gente usa para ortogonalidade é esse aqui. Ó, é tipo perpendicularidade, né? É tipo, só que, ó, tá separado aqui. Então tem um espacinho aqui, entre aqui e aqui, tá? E esse espacinho tá representando justamente retas que não estão no mesmo plano. Beleza? Então,
a gente tem aqui que a reta R é ortogonal à reta S, tá bom? Elas formam um ângulo de 90 e são reversas. Então, essa era a óbvio que eu queria trazer, tá, pessoal? E com essa óbvio, a gente parte aí para a próxima parte do vídeo, tá? A gente vai falar então de perpendicularidade, só que na geometria espacial. Então, lembra que lá na geometria plana a gente teve uma aula de paralelismo e outra aula de perpendicularidade. Agora, na geometria espacial, a gente está tendo também uma aula de paralelismo e agora a gente vai ter uma parte sobre perpendicularidade, beleza? E aí eu trago isso no próximo vídeo.